estou aqui para falar da melhor experiência da minha vida até ao dia de hoje, que provavelmente já estão a adivinhar, foi Erasmus. Eu sou a Margarida, estou no 4º ano de Medicina na Nova Medical School. Entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023 eu fiz Erasmus em Florença, em Itália, e foi sem dúvida nenhuma a melhor coisa que eu já fiz na minha vida inteira. O quão difícil é ir de Erasmus? Se não sabes muito bem como é que funciona o processo, candidatura, quais é que são os prazos, quais é que são os períodos, como é que se paga Erasmus, como é que se faz tudo, basicamente eu recomendo ver o nosso vídeo de Erasmus que já lançámos sobre as burocracias de ir de Erasmus e como é que tu podes aprender a fazer isso tudo. Depende muito das faculdades, mas no geral é um processo relativamente fácil e que vale muito a pena. Porquê é que eu escolhi Itália? A minha prioridade não era de todo ter um currículo super especial ou ir para a melhor faculdade da Europa, para a melhor faculdade do mundo em medicina. A minha prioridade era aprender a falar italiano, aprender a cozinhar comida italiana, viajar imenso, conhecer o máximo de culturas e pessoas e sítios bonitos diferentes e, portanto, Itália sempre foi o meu sonho. Eu sempre quis viver durante um bocadinho da minha vida em Itália para ver como é que é, para estar envolvida na cultura maravilhosa que é a italiana. É um país maravilhoso em termos de comida, arte, língua, pessoas, história, vistas. Em termos de localização na Europa, está num sítio impecável para viajar, porque faz fronteira com vários países e, mesmo que não faça fronteira com vários países, tem acesso a vários outros países de forma muito rápida. Em termos de Florença, é uma cidade inacreditável. É um museu na rua, é mesmo estar na origem de imensa coisa no mundo da arte, o Renascimento, os artistas inacreditáveis que viveram, passaram ou influenciaram Florença é uma coisa ridícula que eu nem sequer tinha noção quando escolhi a cidade. Eu sabia que era uma cidade super artística, mas não fazia a mínima ideia que era aquilo que eu ia encontrar. É mesmo surreal, não faz sentido aquilo estar ali no planeta Terra, mesmo ao nosso lado, em Itália. Portanto, eu recomendo mesmo muito, especialmente se gostas de história, arte, música, ir para aquela cidade, ir para aquele país, porque é maravilhoso. As pessoas, no geral, eu senti que eram bastante simpáticas, no entanto é uma cidade bastante turística. Eu fui no primeiro semestre, que supostamente é semestre de inverno, mas eu fui à praia em novembro, portanto não há assim tanto inverno na Itália, depende bastante da cidade onde tu estás, mas é verdade que às vezes era chato, às vezes era muito chato, havia muitos turistas mesmo, era difícil andar na rua, mas honestamente, tipo, olhas para o lado, vês uma coisa maravilhosa que Michelangelo fez e então passa-te ao lado e vale super a pena, independentemente da quantidade absurda de turistas que há na cidade. A coisa que eu mais recomendo em termos de Erasmus é fala com pessoas que já foram, porque para mim eu tive uma ótima experiência e a minha faculdade, ir para Florença é um processo super fácil, as equivalências que eu fiz lá, em vez de fazer em Portugal, são coisas super acessíveis, que eu não tive dificuldade absolutamente nenhuma a fazer, tive imensa facilidade, nem tive quase exames, tive um exame, o resto foi por presenças no estágio, portanto é mesmo muito facilitado. Agora, depende da faculdade onde tu vais, se tu fores uma faculdade para lá que complica bastante mais a situação e o tipo de intercâmbio de parceria que tem é muito mais complicada, não te metas nisso. A coisa mais importante de todas é, fala com alguém que já foi para aquele sítio e já teve aquela experiência, e assim tu consegues perceber se é uma coisa que tu gostas para ti ou não. Na minha experiência, em medicina, da minha faculdade, em Florença, foi inacreditável, mesmo. Em termos de encontrar casa, para mim foi bastante difícil. Eu só arranjei casa de 15 dias antes de ir para Florença. Eu fui a meio de setembro, só para aí dia 2 de setembro é que eu tive a confirmação da minha casa, e conheço várias pessoas que tiveram que voltar para Portugal porque não conseguiram mesmo arranjar casa ao fim de 2 semanas, 3 semanas, um mês a viver num hostel em Florença, não conseguiram arranjar casa. Portanto, às vezes é difícil. Se vais de Erasmus em breve, procura casa o mais cedo possível, porque é um stress gigante, tira-te muito da felicidade que é e da excitação que é só ir de Erasmus. É uma coisa obrigatória que tu tens que ter, não vais viver debaixo da ponte, portanto procura o mais rápido possível, é sempre estressante. De novo, pede feedback a quem já foi, porque isso é a coisa mais valiosa que tu tens, é falar com as pessoas que já estiveram nessa situação. Em termos de onde é que eu vivi numa residência pública dos serviços sociais da Toscana, se eu não me engano, e basicamente não só era super barata, porque era uma residência super honesta, não tinha tipo bowling, jacuzzis e saunas e essas coisas que algumas residências têm, mas era super económica e, para além disso, eu dividi quarto, o que tornou ainda mais barato. De todo, que era a minha primeira opção, tipo, obviamente nunca ninguém vai à procura de casa a pensar, quero mesmo dividir quarto ou dividir cama, que ainda é pior. Não era toda a minha primeira opção, foi a única opção que eu tive mesmo, e eu contactei mais de, sei lá, 50, 100 casas ao longo do verão inteiro e não consegui mesmo, portanto eu tive mesmo que ficar naquela residência e dividir quarto, mas eu amei, tipo, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. A minha residência era quase 100% de italianos, tinha para aí 90%, 98% de italianos, portanto eu pratiquei imenso o meu italiano, vi imensas vezes, tipo, imensos cozinhados que eles faziam, pude estar muito mais envolvida na cultura italiana do que ir para uma residência de só alunos internacionais, o que é divertido, mas eu estava à procura de uma experiência mais, tipo, mais verdadeiramente italiana, portanto eu tive mesmo essa coisa na minha residência, tinha ótimas condições, era super central, e a minha companheira de casa, que acabou por ser das melhores amigas que alguma vez tive na vida, que eu não conhecia de lado absolutamente nenhum, tipo, eu nem sabia se era um homem, se era uma mulher, que idade que tinha, tipo, não sabia nada, só sabia que ia dividir um quarto, cada um com a sua cama individual, mas dividir
dividir um quarto e é das melhores amigas que eu tenho hoje em dia, portanto fiquei mesmo feliz disso ser o que aconteceu. Para além disso, ela era portuguesa, portanto quando eu chegava a casa passava o dia inteiro com amigos super internacionais de 1000 países diferentes e sempre a falar italiano e sempre a falar inglês e não sei o quê, e depois chegava a casa e podia entrar no meu quarto e estava lá alguém à minha espera, só uma companhia, ainda por cima era portuguesa, então conseguia descansar e só falar português, e tínhamos uma bandeira gigante de Portugal na parede e havia coisas tipo, fazíamos salame de vez em quando e ela trazia-me pastéis de nata do Lidl. Eu adorei. Viver sem pais. Eu já vivia sozinha em Lisboa, não sozinha, mas sem os meus pais em Lisboa, porque vim da Guarda aos 18 anos para Lisboa para estudar, e então eu já vivia sem pais, para mim não foi diferença absolutamente nenhuma. Já vivia com outros amigos num apartamento, a única diferença foi que eu fui viver para uma residência, mas era mesmo o que eu queria, porque numa residência eu queria ter a experiência de ter tipo uma cozinha partilhada, sala partilhada, ter o meu prédio inteiro com pessoas a viver lá e não sei o quê, que eu conheço e que são mais do que vizinhos, tipo, é muito mais íntimo do que um prédio só com apartamentos, mas também acaba por ser muito menos confortável. Portanto, eu já tinha a parte do conforto de viver com amigos num apartamento jeitoso em Lisboa, então queria ter essa experiência numa residência. Como eu já vivia super independente e pronto, já sou um bocado tipo senhora da minha vida em termos de independências e de permissões para fazer o que eu quiser, não foi assim tanta diferença. Eu acho que se é a primeira vez que tu vais viver sem os teus pais em Erasmus, é uma experiência mesmo brutal. Pode ser mais difícil, porque é sempre um choque sair de casa. Eu adorei sair de casa aos 18 anos, mas é difícil, não é nada fácil, tem coisas boas, tem coisas más, é sempre duro estar longe da tua família pela primeira vez, é sempre duro teres que fazer tudo pela primeira vez, depois a roupa a lavar, cozinhar, limpar, tipo tudo, mas vale super a pena. E acho que se não tiveste isso aos 18 anos, é mais uma razão para fazer Erasmus. Tipo, se ainda vives com os teus pais e tens a oportunidade de fazer Erasmus, vai, porque vais ter a oportunidade pela primeira vez de ver como é que tu és sozinho, de ver como é que tu és independente com a tua própria pessoa. Portanto, recomendo mesmo muito passar por isso. É difícil, mas vale super a pena. Eu fui sozinha, portanto, eu não fui com ninguém que eu conhecia de Portugal, nem da minha faculdade, para Florença, e honestamente foi a melhor ideia de sempre. E recomendo bastante, se vais fazer Erasmus, não te preocupes de ir sozinho. Aliás, faz por ir sozinho, porque não tens uma muleta, não tens um porto seguro, não tens nada holding you back, não tens nada que te faça pensar, eu não vou, estou aqui bem com ele, tipo, Não, estás sempre à deriva num bom sentido. Também pode ser difícil, mas é maioritariamente muito positivo. Para além disso, praticas muito não ter medo de fazer as coisas sozinho, porque se estás num sítio em que está toda a gente a ter aquela experiência pela primeira vez e está toda a gente tipo, super excitado para fazer aquilo, é impossível tu encontrares alguém que queira sempre fazer exatamente aquilo que tu queres. Portanto, tu vais sempre ter situações em que ou não tens companhia, ou não conheces ninguém que vá, ou não conheces ninguém que queira fazer aquilo e tu queres. Portanto, tens que ir, tipo, podes não ir, mas vais perder uma oportunidade por burrice. Portanto, se fores sozinho especialmente e mesmo acompanhado, não tenhas medo de fazer as coisas sozinho, porque já está na altura de, já és crescidinho, tipo, já se estamos na faculdade, já somos maiores e vacinados, portanto, acho que faz sentido treinarmos esta coisa de eu quero ir, eu vou, não preciso de ninguém que vá comigo. Portanto, essencialmente, eu acho que é uma ótima oportunidade para tu aproveitares a situação para estar desconfortável. Tipo, sente-te mal, é difícil, chora se for preciso, tipo, fica desconfortável, mas cresce com isso e aproveita isso, porque é um privilégio gigante nós estarmos a fazer as coisas pela primeira vez na nossa vida. É mesmo, para mim é entusiasmante, e acho que se não for é porque alguma coisa não está bem e idealmente deveria ser entusiasmante. O pior que pode acontecer é tu odiares, sentir-te sozinho, podes sempre ligar aos teus amigos, podes sempre ligar à tua família e no limite podes sempre interromper Erasmus e voltar para casa, não tem problema absolutamente nenhum. No máximo tens que devolver a bolsa se ficares mesmo muito pouco tempo. A seguir podes não receber a bolsa toda, o que também não é dramático porque também não estiveste lá, portanto se não gostares vens embora, é simples. Não há nenhuma razão para não ir. Como eu fui sozinha, arranjar amigos era muito importante. Eu achei que foi super fácil, mas também sou uma pessoa que é um bocadinho mais extrovertida, portanto não tive problema nenhum, gostei imenso, quase não tinha amigos portugueses, porque também não estava bem à procura disso, eu estava à procura mesmo de uma coisa diferente, tipo que mostrasse realidades mesmo diferentes da minha e que não fosse tanto tipo estar a falar de uma miúda qualquer daquela faculdade em Portugal, portanto não me interessava bem isso. Tenho alguns muito bons amigos portugueses que conheci lá e que fiz lá, mas no geral a maior parte dos meus amigos era estrangeiro, a maior parte era alemães, não sei porquê, mas pronto, eram. É mesmo muito fácil, porque como está toda a gente na mesma vibe e ninguém, normalmente quase ninguém conhece quase ninguém, as pessoas juntam-se aos eventos e vão só, e não há grupinhos e não há vibes estranhas e não há tipo excluir e não há sempre coisas já fixas com um grupo específico, tipo, não, está toda a gente na mesma vibe, há um evento, há coisas organizadas por ti, há organizações de Erasmus que já organizam viagens, aulas, festas, jantares, tipo, tudo e mais alguma coisa, tu não tens que organizar nada, só tens que te juntar e se não tiveres ninguém com quem te juntar, vai sozinho, porque há boa gente, tal como tu, foi sozinha também, portanto, atira-te só e vais conhecer, é difícil não conhecer ninguém. É difícil não fazer amigos, é mesmo. Portanto, é super chill, isto não é uma questão. Em termos de organizações de Erasmus, portanto, estas coisas que organizam as coisas por ti, em Florença havia 4, eu adorava, eu por acaso juntei-me a todas, mas se fosse agora não tinha
tínhamos só a 2, porque eu acabei por fazer mais coisas só por essas 2. Basicamente eu tive que pagar um cartão de entrada, 5 euros ou 10 euros, e depois tinha acesso aos eventos. Alguns já eram gratuitos, outros eu tinha que pagar uma pequena taxa para ir, tipo alguma viagem que seja mais longe, pagava tipo 10 euros ou 20 euros, ou até 150 por viagens de fim de semana, mas eles organizam mesmo muita coisa. Aulas de italiano, viagens, festas, tipo cocktails, sunsets, 1000 coisas mesmo. Até mercados, idas ao teatro, idas à ópera, imensa coisa. Eu fiz imensa coisa com eles, porque lá está, como eu ia sozinha, eu queria sempre conhecer pessoas novas, eu estava sempre a juntar-me para ir com pessoas que eu ainda não conhecia, em vez de fazer só coisas com amigos que eu já tinha. E até os meus próprios amigos que eu já tinha de antes também alinhavam e também íamos todos em grupo, misturado com pessoas que não conhecíamos nessas coisas. Portanto, é mesmo super fácil tu fazeres coisas em Erasmus sem teres que ser tu a procurar. E depois houve uma altura em que eu comecei a fazer mais coisas por mim própria, não tanto só coisas de Erasmus, porque comecei a perceber, já estava um bocadinho cansada também de fazer algumas coisas que eram um bocadinho repetitivas, então comecei a encontrar outras coisas para mim própria e inscrevi-me em centros específicos, tipo de olaria, sozinha, que não tinha nada a ver com Erasmus. Eu ia lá e tinha aulas normais e de pintura, aulas normais e desenho, tipo coisas que não eram envolvidas de Erasmus. Portanto, é uma boa porta tu ires com estas organizações de Erasmus e depois começares a fazer coisas, começas a falar com pessoas e a perceber e a conhecer locais e a conhecer pessoas da cidade e não sei o quê, e a perceber o que é que essas pessoas fazem nos seus tempos livres, porque elas não vão só às coisas de Erasmus, não é? Também têm vida própria no seu dia-a-dia, portanto, recomendo bastante como porta de entrada mesmo para a vida normal da cidade, não só às coisas de Erasmus. A meio do semestre, depois de eu estar a fazer esta 1000 coisas, já tinha 1000 amigos, já tinha feito 1000 coisas, viagens e jantares e festas e, sei lá, introspeções, já tinha comprado imensa coisa e feito imensa coisa lá. Eu tive um mini breakdown de uma semana em que basicamente, é mesmo mini porque foi só uma semana, mas foi porque eu mudei imediatamente o chip, portanto, estávamos mais ou menos em fim de outubro, eu já estava em Florença há 1 mês e meio e eu tinha uma quantidade de tempo livre ridícula, tipo, eu era a única pessoa que não tinha nada para fazer, o meu estágio era super tranquilo, eram pouquíssimas horas por dia, não tinha avaliação, não tinha que fazer trabalho, não tinha que fazer nada, era só ir e pronto, e aprender um bocado e depois ir embora. Portanto, eu tinha mesmo todo o tempo livre do mundo. E eu era a única pessoa nesta situação, porque a partir de novembro há pessoas que já começam a ter frequências e não sei o quê, e trabalhos de grupo e pronto, no geral, em Erasmus é tudo mais fácil, mas mesmo assim tens que fazer alguma coisa. Só que eu não tinha dinheiro suficiente para estar sempre a fazer coisas caras, tipo, para estar sempre a viajar, para estar sempre a fazer aulas, para estar sempre a fazer coisas exóticas e fantabulásticas. Então o que é que eu percebi? Nesta crise existencial, arranjei um trabalho. Basicamente, eu tive-me a sentir mal durante uma semana, senti que estava perdida, que não tinha amigos porque os meus amigos estavam mais ocupados do que eu, então não tinha pessoas com quem fazer coisas, não tinha companhia, já tinha conhecido 1000 pessoas diferentes e sentia-me sozinha. E então decidi, bom, vou arranjar um trabalho. Já tinha alguns amigos que estavam a trabalhar em Florença, eu já trabalhava em Portugal, tipo, sempre tive um part-time desde que comecei na faculdade e mesmo antes, no verão, também trabalhava, por isso já tinha alguma vontade de trabalhar, então decidi fazer. Nesse dia em que eu decidi isso, fiz o meu currículo inteiro em inglês, fiz o meu currículo inteiro em italiano, comecei a falar com os meus amigos, liguei aos meus amigos que já sabia que trabalhavam lá, tipo, alunos de Erasmus também, que queriam ter uns trocos extra e candidataram-se logo a trabalho e começaram logo a fazer part-times. Liguei-lhes, percebi mais ou menos e percebi, ok, o truque aqui é uma cidade super turística, tem uma quantidade absurda de restaurantes e cafés e tudo mais, porque é tipo, Itália é o país da comida maravilhosa, portanto, vou-me candidatar a restaurantes caros e turísticos. Porquê? Nos restaurantes caros e turísticos só vão, tipo, americanos, ingleses, alemães e não sei o quê, que normalmente são pessoas que têm muito dinheiro e, como é um restaurante caro, os preços são altos, eles vão dar gorjetas altas e precisam de alguém que fale inglês e quem sabe outras línguas. Portanto, sou a pessoa perfeita, sei falar algumas línguas, gosto imenso de pessoas, sou despachadona, portanto, decidi candidatar-me a vários restaurantes bons, tipo, altos de Florença, que ia fazer isso no dia seguinte. Portanto, eu fiz isso tudo no currículo num dia. Nessa noite fui a uma festa de Erasmus com pessoas que eu não conhecia, comecei a falar com uma miúda e ela perguntou-me se eu queria ter um trabalho como babysitter, em que basicamente o meu trabalho era com 2 crianças italianas, bebés pequeninos, cujos pais queriam mudar-se para Portugal e, portanto, eles estavam à procura de uma babysitter especificamente portuguesa que fosse para casa deles com os miúdos enquanto os pais estavam a trabalhar e falasse unicamente português com os miúdos para eles aprenderem. Portanto, para mim isso foi perfeito, porque eu já fazia imenso babysitting em Portugal, já tinha ensinado português a crianças ucranianas antes, portanto já tinha essa experiência e tinha imensa vontade de aprender italiano, porque eles falavam comigo em italiano e eu respondia em português, portanto nem sequer estava cansada, tipo, mentalmente. Portanto aceitei esse trabalho, acabei por nem sequer ir trabalhar para nenhum restaurante, mas foi uma dica muito boa que eu percebi, é candidatar-se a restaurantes bons para teres direito a
gorjetas boas. Eu acabei por fazer babysitting todas as semanas até fevereiro, todas as semanas desde início de novembro até fevereiro. Desenvolvi uma ótima relação com eles, aprendi super bem italiano, jantava boas vezes em casa deles, aprendi imensa coisa, eles aprenderam português, um bocadinho. Foi a melhor ideia de sempre, eu recomendo mesmo muito arranjar um trabalho. Eu tive muito mais dinheiro para fazer coisas, imediatamente pude ir jantar fora muitas mais vezes, ir ao cinema muitas mais vezes. Pá, comecei logo a ter mais aulas de olaria, a ter aulas de desenho, viajei muito mais, tipo, tive mesmo muita mais independência. Não é que eu precisasse daquele dinheiro para sobreviver, mas aquele dinheiro deixou-me mesmo aproveitar ao máximo e andei à larga o Erasmus inteiro, que nunca na vida andava se não tivesse feito um trabalho lá. Para além disso, se tu em Portugal, pronto, ainda nunca trabalhaste, nunca tiveste o teu primeiro emprego, nunca tiveste essa curiosidade, se estás em Erasmus, normalmente tens muito mais tempo livre, aproveita, tipo, é uma ótima oportunidade. Distribui os currículos, se sabes falar inglês ainda melhor, porque há países em que isso é muito, há cidade e há países em que isso é muito útil, e experimenta, e tu é que decides, tipo, só queres trabalhar 4 horas por semana, diz, eu só quero trabalhar 4 horas por semana, se calhar contratam-te para um dia que estejam mais apertados, ou para as sextas-feiras à noite em que tenha mais movimento, tu é que sabes, mas tipo, põe-te lá fora e aproveita essa oportunidade para fazeres uma coisa nova que se calhar em Portugal nunca fazias. Portanto, em conclusão do meu mini breakdown, o que é que acontece muito em Erasmus que se calhar as pessoas não falam tanto? A sensação de extrema felicidade, mas também a sensação de extrema tristeza no sentido de sentir-te perdido. E eu senti-me durante esse tempo, durante essa semana e obviamente ao longo do tempo algumas vezes muito perdida e também me senti triste, mas obviamente senti muitas mais vezes super feliz e super contente e super plena e desenvolvi imenso a minha personalidade. Voltei com um autoconhecimento que antes não tinha, mas também porque eu me pus em situações em que estava mesmo desconfortável e difíceis, e de trabalhar e estar com pessoas que eu não conheço, noutra língua e não sei o quê. Portanto, eu senti que cresci imenso. Recomendo muito, muito, muito fazer a mesma coisa, porque se estamos nesta idade, temos numa idade de experimentar coisas e de crescermos, portanto, é fabuloso. Em termos de coisas mais práticas, estudar noutra língua, para mim não foi muito difícil, porque eu já tinha aprendido italiano antes de ir, durante cerca de meio ano, também não foi muito, tive não muitas aulas, mas é uma língua bastante parecida ao português, e como eu já tinha noções de espanhol e de francês, já sabia falar espanhol e francês, italiano foi tipo um culminar de português, espanhol, francês, e depois a quarta língua latina, que é o italiano. Portanto, não foi muito difícil e no geral não é uma língua muito complicada, mesmo que eu não tinha tido aulas, conseguiu apanhar bastante facilmente. Se tu fores fazer Erasmus em medicina, é importante saber que há vários países em que tu tens mesmo que saber a língua para onde tu vais. Agora, normalmente eles facilitam isso e não é uma coisa tipo super restrita. Eu acho que é mesmo muito recomendável tu saberes a língua, porque se estás num estágio num hospital, se tens estágio num hospital e se tens de contactar com doentes, não perceberes nada do que está a acontecer é horrível. Tipo, não aprendes nada, não consegues contribuir em nada, portanto eu recomendo mesmo, se vais para um sítio em que a língua é diferente da tua, aprende a língua, porque só tens coisas boas, podes até aproveitar cursos grátis que a tua faculdade dá, ou que a faculdade lá dá, ou aulas online, ou YouTube, ou Duolingo, qualquer coisa, mas tento dar uns toques na língua porque se ganha mesmo muito. Ter namorado e ir de Erasmus. Para mim foi simples, nunca foi um impedimento. Nós também estávamos numa fase muito boa da nossa relação quando eu fui e acho que isso é mesmo importante. É tu estás já num bom sítio quando vais de Erasmus, ou seja, não vais de Erasmus para curar a relação, obviamente. Ou não vais ter um filho para curar a relação, ou não vais casar-te para curar a relação. Portanto, é importante, se vais ter uma grande mudança na tua vida, no geral a relação está num bom sítio. Se não está, eu não acho que isso é motivo para não ir, porque é uma oportunidade única na nossa vida. Nunca mais vamos ter uma organização europeia a pagar-nos uma bolsa mensal para ir de Erasmus, brincar noutro mundo, brincar noutro país e conhecer outras pessoas e estudar noutra língua e estudar noutro país. Acho que é ótimo, mesmo uma oportunidade inacreditável. E das duas uma, ou tu vais de Erasmus e corre tudo bem e tu e o teu namorado ou namorada ficam cada vez mais próximos e as coisas ficam só melhores e quando se reencontram as coisas são ainda mais bacanas do que antes, ou acabam e a vida segue, porque se calhar não era para ser, se calhar era para ser, mas foi o timing errado e está tudo bem e quem sabe se no futuro se voltam a encontrar, mas não ir por causa de um namorado, para mim, não é uma opção. A proximidade que nós temos dentro da Europa, Erasmus, especialmente porque se tu fores fazer Erasmus na Europa, estás no máximo aqui 4 horas de Portugal, eu sei que os voos são caros, mas há outras opções, portanto, tens uma bolsa de Erasmus que ajuda aos custos. Podes sempre fazer um part-time para ajudar a pagar algumas despesas maiores que tenhas, como viagens para Portugal, ou do teu companheiro, ou família, ou amigos, para a tua cidade onde tu estás a estudar. Portanto, há várias opções e não é só desistir e não ir porque é complicado. Algumas dicas que eu posso dar e que nós fizemos, e no nosso caso foi mesmo maravilhoso, nós combinámos de 3 em 3 semanas ou de mês em mês encontrarmos numa cidade diferente europeia. Nós acabámos de fazer 3 viagens ao fim do primeiro mês, ao fim do segundo, ao fim do terceiro, e depois eu vim a Portugal e depois voltei para Portugal outra vez em fevereiro. Nós acabámos de fazer estas viagens em conjunto que não só eram um motivo para nos encontrarmos, mas também era uma coisa gira que nós estávamos a fazer em conjunto. Nós não estávamos a viver à base do que fomos antes de Erasmus, nós estávamos
ativamente a criar memórias juntas e fazer coisas divertidas enquanto eu estava em Erasmus. E portanto eu sentia que ele era parte da minha vida normal. E acho que isso é fulcral. Estar a fazer Erasmus e viver 6 meses noutro sítio e não envolveres a pessoa na tua vida é complicado e aí sim as coisas não vão correr bem. Agora, se tu tens essa vontade de continuar a fazer parte da vida um do outro, acho que é super fazível. Para além de nós nos encontrarmos de mês em mês, porque apanhávamos voos super low cost, tipo Ryanair, EasyJet, eram tipo 50€ ir e vir, ou 80€ ir e vir, era mesmo super económico. Nós fazíamos coisas semanalmente, ou semana sim, semana não, que era tipo, víamos um filme por Zoom, ou fazíamos uma chamada, tipo, cada um comprava uma cerveja e íamos ver um pôr do sol, cada um no seu país, mas estávamos em videochamada a ver uma jola, a ver um pôr do sol. Ou, tipo, jogávamos xadrez online um com o outro, ou fazíamos imensa coisa assim. Portanto, coisas pequeninas, ou ver um stand-up, ou jogar um jogo, tipo, rápido, ou fazer coisinhas assim pequeninas que nos mantiveram numa rotina em comum. Não tem que ser todos os dias, estás a ir para casa para falar com o teu namorado por telemóvel, mas se o mantiveres, ou se a mantiveres ativamente na tua rotina diária, as coisas vão correr super bem e se criarem novas memórias, não há razão nenhuma para as coisas correrem mal. Portanto, eu recomendo mesmo muito ir e não ficar, porque depois podes olhar para trás e ficar ressentido porque perdeste uma oportunidade inacreditável porque estavas com essa pessoa. Mesmo que as coisas não acabem, mesmo que a relação continue. O truque é fazer o presente bacana, não viver à base do passado. Eu vim a Portugal, tal como eu já disse, só no Natal, para mim foi super suficiente. Eu fui em setembro, voltei em dezembro, tive cá 2 semanas e depois voltei mais 1 mês e meio. E quando estava quase a acabar o Erasmus, eu decidi fazer uma lista daquilo que me faltava fazer e que eu queria mesmo experimentar e ainda visitar e conhecer em Florença, para não deixar tudo para a última semana. E portanto fui fazendo ao longo do tempo aquilo que eu queria mesmo fazer para aproveitar o máximo possível e recomendo muito fazer isto. Só algumas coisinhas para não te esqueceres mesmo aquilo que tu queres mesmo experimentar. No fim de Erasmus eu viajei imenso pela Europa porque o Erasmus acabou em janeiro, as minhas aulas só começavam no fim de fevereiro, portanto eu tive ali 1 mês e meio sem nada para fazer, de férias, e eu estava num país central, ou tipo Sul, Europa Central, em que os voos e os comboios e os autocarros para os países vizinhos são super baratos. Portanto, eu fiz uma viagem brutal para imensos países diferentes, sozinha e acompanhada. Portanto, algumas partes eu fiz com amigos, outras partes eu fiz sozinha. Uma noite fui visitar uma amiga, outro fim de semana fui visitar outra amiga a outro país. Portanto, aproveitei assim para visitar amigos que estavam em Erasmus, para ir com amigos que queriam ir, que eu já tinha conhecido em Erasmus, e mesmo para ir sozinha, e foi inacreditável, porque era super barato, porque era janeiro, fevereiro, estava frio, sim, mas apanhei ótimo tempo, apanhei neve, apanhei sol, apanhei tudo. Também viajei por países muito diferentes uns dos outros, mas as coisas eram muito mais fáceis, porque não havia muitos turistas, nem estava super desconfortável com 40 graus na rua, e para além disso, combati imenso a depressão pós-Erasmus, que é o típico, tipo, tiveste uma experiência inacreditável e de repente voltas para a tua vida real, para a tua rotina diária, em que tens responsabilidades, e tens que estudar, e tens trabalhos, e tens horários, e tens aulas todos os dias. Eu recomendo mesmo muito acabar o teu Erasmus com uma viagem assim em grande, para conseguires fazer a transição entre Erasmus e vida normal. E não tem que ser cara. Eu fiquei sempre em hostéis, eu comi 1000 vezes folhadinhos do Lidl, portanto não tem nada que ser caro. Tens é que ser esperto a viajar. E portanto, se queres uma ajuda para planear uma viagem deste género, baratinha, por muitos países diferentes, seja na Europa, seja fora da Europa, dicas no geral de como planear uma viagem, fica atento porque nós vamos falar um bocadinho sobre isso, especialmente agora que o verão aí vem. Fica atento ao nosso canal. Outra coisa importante que muita gente em Erasmus não te diz, e que eu senti um bocado, especialmente quando acabei, ou quando tinha pessoas a visitar, ou quando fui visitar outros amigos meus em Erasmus, é, de facto, há uma pressão para o Erasmus ser inacreditável e para ser a melhor experiência da tua vida, e há muito a comparação entre experiências, mesmo que seja inconsciente. Tipo, não é como se alguém estivesse a dizer, a minha foi melhor que a tua, ou a tua casa não é tão boa como a minha, ou pronto, este apartamento é um bocado chato, podias ter encontrado outra coisa melhor a fazer em Erasmus, ou podias ter divertido mais, ou podias ter ido a mais festas, ou podes sempre fazer mais. Portanto, há sempre comparação, há sempre esta comparaçãozinha e esta pressãozinha de não estou a fazer o suficiente, ou não estou a ir ao suficiente, ou a minha amiga está-se a divertir muito mais do que eu. Só há 2 opções. Ou cresces muito e começas a perceber que não vale a pena estar com FOMO e não vale a pena estar sempre a focar-te no que é que os outros estão a fazer, porque há sempre coisas inacreditáveis a acontecerem sem ti ou contigo. Ou cresces ou passas muito a mal, porque é muito difícil, é super overwhelming, é super... é um bocado sufocante até e acaba por ser, claro que é um problema de primeiro mundo, mas é difícil e acaba por ser um bocadinho pesado, todas as opções que tens à tua frente pela primeira vez e é tudo ao mesmo tempo e podes fazer 1000 coisas e vês toda a gente a divertir-se imenso e a fazer 1000 coisas diferentes e se calhar tu sentes que não estás a fazer tudo o que tu podias fazer. Não faz mal, o que estás a fazer é aquilo que te faz feliz, é o que interessa. Portanto, há muito isto, esta comparação entre toda a gente que faz Erasmus e nem sempre é saudável porque, pronto, há pessoas que são um bocadinho mais abaixo, mas não ligues. O que interessa é tu fazeres aquilo que te faz bem e aproveitar. E não dá para fazer tudo, mas também não é suposto fazer tudo.